Então imagina o seguinte cenário. Estamos em março de 2026 e a maior ameaça para a entrega de um pedido Uhum. não é a falta de caminhões ou o trânsito nas rodovias, nem mesmo uma tempestade daquelas imprevistas. A gente costuma pensar logo nessas coisas físicas primeiro, né? Exato. Mas o risco real, e que é quase invisível, é um galpão logístico gigantesco simplesmente ficar sem energia elétrica suficiente para resfriar os servidores locais de inteligência artificial. Nossa, isso é um paradoxo fascinante, porque a gente passou anos focados em algoritmos, em previsibilidade digital, sabe? Sim, Apenas para descobrir que a infraestrutura tipo de cimento e os cabos de alta tensão não conseguem acompanhar esse apetite absurdo da automação moderna. O mundo físico está literalmente limitando a expansão da nuvem. pois é. E é exatamente essa colisão, sabe? Entre o mundo físico e a hiperautomação que vai guiar a nossa análise detalhada de hoje. Um tema muito denso. Muito. A base dessa nossa discussão vem de fundamentos acadêmicos bem sólidos, como a pesquisa de Everton Andrade sobre gestão por processos, o famoso BPM, e, claro, a cadeia de valor clássica do Michael Porter. Os clássicos sempre voltam. Mas o que torna tudo isso urgente para quem acompanha a gente são os relatórios de mercado que acabaram de sair do forno agora, no início do ano. Documentos de empresas como Gartner, Haltech, Atlas GR e várias outras. Sim, a ideia central é justamente mapear como essas cadeias de suprimentos estão tentando sobreviver a essa pressão absurda de agora, né? Exatamente. E, cruzando a teoria do Everton Andrade com esses dados da Gartner que você mencionou, eu sinto que a mudança de paradigma fica muito clara. De cara, não é mais sobre inovar construindo um caminhão que ande mais rápido. Ou fazer um armazém mais alto com mais prateleiras. De jeito nenhum. O cerne da questão hoje é a morte definitiva dos silos departamentais. Aquela velha estrutura vertical do século XX. Onde um departamento não faz a menor ideia do que o outro está fazendo. Exato. Isso entrou em colapso total. O mercado hoje opera sobre o que a pesquisa define como visão de fluxo. Tem um detalhe etimológico nos textos que ilustra muito bem essa virada de chave. A palavra processo, ela vem do latim procedere, que significa ir para frente, avançar. Interessante. Porque, historicamente, a logística era vista como algo super estático, né? Aquele galpão escuro onde caixas ficavam paradas acumulando poeira no fundo. Sim, um depósito e só. Mas a visão de fluxo transforma toda a cadeia em um organismo vivo. É o grande caminhar da organização, onde a informação e o produto simplesmente nunca param. E para esse organismo funcionar de forma autônoma hoje, a própria anatomia interna das empresas precisou ser reescrita. O fim do silo significa que aquela clássica guerra fria entre o departamento de compras e o armazém precisa acabar de vez. O pessoal de compras querendo estocar volumes gigantes para ganhar desconto na nota. Enquanto o gerente do armazém arranca os cabelos porque não tem espaço físico para colocar nada. É exatamente isso. E a base bibliográfica do Chopra Mindle descreve essa nova anatomia através de 3 grandes sistemas nervosos, ou macroprocessos: o CRM, o ISCM e o SRM. E aqui, vale fazer uma ressalva importante para quem nos ouve. Não estamos falando das definições básicas daquelas siglas de sempre, sabe? Verdade, é bom esclarecer. O CRM, dentro dessa visão de fluxo, não é aquele software de marketing mandando e-mail de feliz aniversário para o cliente com cupom de desconto. Longe disso. É um macroprocesso que realmente capta o pulso do mercado e traduz a demanda em tempo real para a fábrica. E o SCM seria o quê? O chão de fábrica? Isso, é a execução interna, a produção, a estocagem. E o terceiro, o SRM, é a conexão direta com a rede global de fornecedores. Tem aquele exemplo da Embraer, citado no material, que tangibiliza isso de uma forma muito perfeita. Fabricar um avião comercial, obviamente, não é um processo simples de comprar peças e montar como um brinquedo. A complexidade é astronômica, né? Demais. O SRM precisa sincronizar os cronogramas de milhares de fornecedores primários, secundários espalhados pela Ásia, Europa, aqui nas Américas. E essas peças precisam cruzar oceanos e chegar na linha de montagem no Brasil exatamente naquele minuto específico em que o ISCM precisa delas para encaixar na fuselagem do avião.
E tudo isso só acontece sem atrasos porque existe um contrato de entrega milimétrico fechado lá na outra ponta pelo CRM. É impressionante. Para tentar visualizar, é tipo a dinâmica de uma cozinha de um restaurante de altíssima gastronomia, com 3 estrelas Michelin. Gostei. Como funcionaria essa cozinha? Pensa no seguinte, a estação da grelha seria a execução interna, o ISCM, certo? Trabalhando num ritmo totalmente frenético. Tá. Mas se o chefe da grelha não tiver uma comunicação quase telepática com o garçom que está no salão sentindo o humor e o tempo do cliente, que é o CRM. Entendi. E com o responsável por negociar o peixe fresco lá de madrugada no porto, o SRM. Exatamente. Se esses 3 não se falarem em tempo real, o prato sai frio, o cliente devolve e a operação inteira toma um baita prejuízo. Faz todo sentido. E o que amarra esses 3 mundos na realidade corporativa são os sistemas ERPs. Os grandes softwares de gestão, tipo um SAP ou Oracle da vida. Isso. Eles atuam exatamente como esse chefe executivo no meio da cozinha, orquestrando o tempo de todo mundo para ninguém sair do ritmo. E a analogia do chefe executivo é muito precisa, porque o maior risco numa cozinha ou numa cadeia de suprimentos global é alguém tentar brilhar sozinho. O que nos leva àquela citação brilhante do Eliyahu Goldratt, o criador da teoria das restrições, que o Everton Andrade traz logo no início. Essa citação é o ponto de ouro dessa discussão. Ele diz basicamente que otimizar um macroprocesso isoladamente pode subotimizar o sistema como um todo. Essa é a armadilha clássica da gestão antiga, né? Imagina o departamento de compras fecha um contrato gigante de aço lá na China com 20% de desconto. O gerente bate a meta. Exato. Ganha o bônus do setor e vai comemorar. O problema é que a fábrica não tem capacidade de processar todo esse aço de uma vez e o armazém não tem espaço para guardar. E aí a empresa precisa sair alugando galpões externos de emergência. Pagando um prêmio absurdo de caro, o que acaba aniquilando completamente a margem de lucro do produto final. Ou seja, o setor de compras brilhou na foto, mas a empresa como um todo sangrou. Pois é. A eficiência em 2026 ela é obrigatoriamente sistêmica. Acontece que alinhar as engrenagens internas e ter esse ERP coordenando tudo resolve apenas metade da equação, sabe? Sim, porque o mundo lá fora não é controlado pelo software. Exatamente. O desafio monumental que os relatórios mais recentes apontam é o que acontece quando esse organismo interno, por mais azeitado que ele esteja, colide com a imprevisibilidade absoluta do mundo exterior. Uma tempestade em Taiwan, por exemplo. Ou uma greve de repente num porto europeu. Um navio enorme encalhado num canal. Tudo isso. E é nesse ponto de colisão que a convergência da cadeia de suprimentos, a tal da Supply Chain Convergence, que a Gartner aponta, muda totalmente as regras do jogo. A inteligência artificial, segundo os dados de janeiro de 2026 da Atlas GR, ela sofreu uma mutação clara. Deixou de ser um painel retrovisor para se tornar um farol de longo alcance. Os relatórios deixam muito claro que até poucos anos atrás, a IA nas empresas era essencialmente reativa. Sim, só olhava para o passado. Ela analisava terabytes de dados para gerar um relatório brilhante com gráficos lindos, explicando exatamente o porquê da operação ter falhado na semana anterior. Mas não evitava o problema. Hoje o cenário é outro. A IA cruza variáveis macroeconômicas, sinais de redes sociais, padrões de tráfego marítimo e dados de satélites meteorológicos, tudo em tempo real. Nossa! Então, se um tufão está se formando lá no Pacífico e ameaça a rota de um navio carregado de semicondutores, a IA não espera o navio atrasar para avisar alguém. Ela já age antes. Ela projeta o impacto na linha de montagem no Brasil com semanas de antecedência e automaticamente aciona o SRM para emitir ordens de compra de fornecedores alternativos, sei lá, no México. E tudo isso sem intervenção humana direta. O que nos leva de forma bem natural àquele conceito dos gêmeos digitais, os Digital Twins, que a Rangel Logistics detalhou no fim de 2025. Os gêmeos digitais são revolucionários, porque ter visibilidade do fornecedor direto, o chamado Tier 1, virou o básico do básico hoje.
A sobrevivência da operação agora exige mapear o Tier 2 e o Tier 3 também. Exato. O gêmeo digital é literalmente uma réplica virtual e interativa de toda a cadeia física. Quando a empresa mapeia o Tier 2, ela não está apenas olhando para a fábrica que monta a tela do smartphone. Ela está monitorando, em tempo real, a mina que extrai o lítio para a bateria e a fábrica que prensa o plástico da carcaça. Então, se essa mina sofre alguma interrupção de energia ou greve, O gêmeo digital simula instantaneamente o efeito cascata dessa falha até a prateleira da loja e já ajusta os fluxos logísticos globais para compensar a ruptura na hora. olha, peraí, eu preciso fazer uma pequena pausa aqui e até um contraponto. Pode falar. Porque, lendo o material, é muito fácil a gente se deixar seduzir por essa narrativa toda tecnológica. Tudo isso só como uma mágica incrível operando na nuvem. Realmente soa como ficção científica às vezes. A inteligência artificial prevê o clima perfeitamente, o gêmeo digital simula a economia global na tela de um computador. É deslumbrante, mas, no fim do dia, na vida real, a logística ainda se resume a empilhadeiras levantando pallets pesadíssimos de madeira, de aço e de papelão. Com certeza. Como que essa utopia toda de software bate de frente com as limitações reais do mundo físico? Olha, bate de frente como um trem desgovernado contra um muro de concreto. Nossa, Sério, essa é a grande fricção de 2026. Os relatórios da Tecnologística e da Rotec expõem um gargalo físico que é severo. O mercado até cunhou o termo Power Ready para classificar as instalações logísticas atuais. ou seja, prontas para receber carga de energia pesada. Exato! Um galpão que não tem infraestrutura de alta tensão, super garantida, tornou-se obsoleto da noite para o dia. Porque os robôs e os processadores locais consomem uma quantidade brutal de energia elétrica, né? Muito além do que a gente imaginava. Estamos falando de operações que demandam até 5 vezes mais energia do que a média de 2024, que já era alta. Caramba. Pensa na infraestrutura que isso exige. São quilômetros de esteiras de triagem contínua, centenas de veículos guiados automaticamente, os famosos AGVs, que precisam de estações de carregamento ultra rápido espalhadas pelo galpão. Além do esfriamento agressivo para os servidores de edge computing, claro. Exatamente. Porque eles processam a IA localmente para evitar qualquer latência com a nuvem. Então, se a rede elétrica do bairro falhar ou piscar, o gêmeo digital não serve para absolutamente nada. A tela fica preta e o armazém inteiro congela. Fica paralisado. E o limite físico não para apenas nos transformadores de energia. A leitura mostra que existe um limite geográfico puro e simples também. Os dados provam que, em polos estratégicos como o eixo entre São Paulo e Campinas, a vacância de galpões de alto padrão despencou. Caiu para menos de 8,5%. É um número assustador. Simplesmente não há mais cimento e telhado disponível nos grandes centros para alugar. E essa escassez de espaço físico força os macroprocessos de armazenagem a trabalharem quase no limite das leis da física, operando com um giro de estoque frenético. O cross-docking no nível máximo. Exato. O produto não pode mais descansar lá dentro do galpão. Ele precisa entrar por uma doca do caminhão e sair pela outra quase que simultaneamente, porque o metro quadrado ali ficou caro demais para manter caixa parada. Fica muito evidente que a tecnologia até consegue resolver aquela complexidade matemática da previsão, mas engasga feio na hora de mover os átomos e as caixas. Mas o cenário atinge um nível de complexidade ainda maior quando a gente introduz regras puramente humanas nessa equação. A geografia política e os impostos, por exemplo, estão forçando as empresas a rasgarem seus mapas e começarem rotas do zero. A análise da Slimstock sobre a fase crítica de implementação da reforma tributária no Brasil ilustra isso com uma precisão matemática incrível. E aqui é fundamental a gente olhar para isso de forma puramente analítica, observando apenas a mecânica dos custos para as empresas, sem viés político. Sem dúvida, focando apenas na logística da coisa. Porque, historicamente, a gente sabe que muitas empresas instalaram centros de distribuição enormes em estados muito distantes do consumidor final, apenas para capturar incentivos fiscais específicos.
A clássica guerra fiscal moldando a rota dos caminhões, né? O frete ficava muito mais caro porque a distância era maior, mas era compensado pelo imposto mais baixo. E com as novas regras nivelando essas variáveis ou alterando drasticamente a forma de cobrança, a matemática inteira da rota muda da noite para o dia. Muda tudo. Uma malha logística que era altamente lucrativa e eficiente há 2 anos pode se tornar financeiramente inviável hoje. O que obriga as corporações a redesenharem fisicamente toda a localização de seus estoques. Aproximando ou afastando os produtos de certos polos puramente em resposta a essas variáveis regulatórias. E o interessante é que esse redesenho de mapas logísticos também é fortemente impulsionado pelo cenário global. Sim, a pesquisa da Ser Logístico de fevereiro fala bastante sobre isso. Ela bate muito na tecla do nearshoring, que é basicamente a estratégia de encurtar as cadeias produtivas globais. Depois dos choques globais que tivemos nos últimos anos, a prioridade mudou. Com certeza. Trazer a produção lá da Ásia de volta para o México ou para o Brasil pode até significar um custo de mão de obra mais alto no fim do mês. Mas reduz drasticamente o tempo de trânsito dos navios. E blinda a operação inteira contra tensões geopolíticas no outro lado do mundo que ninguém controla. O foco das lideranças mudou de onde é mais barato produzir para onde é mais seguro produzir. E nessa grande reconfiguração de rotas que estamos vendo, entra um fator financeiro que antes era tratado apenas como pauta de marketing institucional. A sustentabilidade. Exatamente. Os dados da MXlog mostram um ponto de virada definitivo, agora em 2026. A adoção de frotas de caminhões elétricos e o uso de algoritmos preditivos para a otimização extrema das rotas não são mais aquelas ações bonitinhas para sair na capa das revistas de negócios. Não mesmo. Elas atingiram o ponto de equilíbrio financeiro. E esse é um dado que salta aos olhos na leitura. Salta muito. A chamada logística verde passou a gerar cortes reais nos custos operacionais na casa dos 30%. É uma margem gigantesca para o setor logístico. Gigante. Quando você reduz a dependência de diesel, que tem um preço super volátil, corta gastos massivos com manutenção pesada de motores a combustão. E ainda aproveita os incentivos fiscais para operações de baixo carbono que os governos dão. Isso. A sustentabilidade se torna a estratégia mais cruel e competitiva de todas para esmagar os concorrentes que continuam poluindo e pagando muito mais caro por isso. Mas de todas essas variáveis complexas e externas que as pesquisas abordam, talvez a mais volátil e imprevisível seja o próprio elemento humano. O estudo da Rutec toca fundo nisso com a ascensão da logística 5.0, né? Sim, porque a logística 4.0 era aquela obsessão cega por substituir os humanos por braços robóticos e automação pura. Tira a pessoa e bota a máquina. Isso, mas a versão 5.0 recua um passo e reconhece algo vital. Sistemas hipercomplexos colapsam sem supervisão cognitiva humana. O robô não sabe improvisar quando algo fora do padrão acontece. Exatamente. Então o foco agora é reintroduzir o bem-estar, a ergonomia e uma interface que seja intuitiva para o trabalhador humano. Só que isso, lendo o relatório, a gente percebe que cria um gargalo imediato e gravíssimo. A pesquisa alerta para uma escassez severa de talentos no mercado hoje. Faltam pessoas. Falta muita gente, porque o perfil do trabalhador do armazém mudou completamente. Ele não é mais a pessoa que dirige uma empilhadeira manual, usando força bruta no braço o dia inteiro. Não mesmo. Ele é, essencialmente, um operador de sistemas complexos. Ele está lá gerenciando uma frota de cobots, que são aqueles robôs colaborativos, através de tablets e usando interfaces de gêmeos digitais, e o mercado simplesmente não formou profissionais suficientes a tempo para preencher essas vagas que são altamente especializadas. O nível de carga cognitiva que é exigido no chão de fábrica atual é altíssimo. Operar dentro dessa visão de fluxo exige que até o analista júnior, aquele que acabou de entrar, entenda o impacto da decisão dele em toda a rede global. Para sintetizar bem o nível de tensão que esses relatórios revelam, é como se a logística moderna fosse uma partida de xadrez de altíssimo nível. Mas
no meio da partida, o tamanho do tabuleiro encolhe e cresce constantemente por causa das novas regras de impostos. Absurdo. As regras de como as peças andam mudam a cada 3 jogadas por causa das exigências ambientais e das frotas elétricas. E para piorar o cenário, os organizadores percebem que não existem grandes mestres suficientes treinados no mercado para sentar na cadeira e jogar esse novo tipo de xadrez. É uma excelente forma de encapsular o desafio para o nosso público. O tabuleiro está literalmente vivo e se mexendo. E a complexidade atinge o seu ápice quando percebemos um último detalhe. Qual? A partida de xadrez não termina quando o produto é finalmente entregue são e salvo na porta do cliente. O impacto contínuo do e-commerce, por exemplo, transformou a distribuição urbana em uma panela de pressão prestes a explodir. Ah, sim. Os números da tecnologística comprovam isso. O comércio eletrônico está devorando cerca de 25% de todas as novas locações logísticas do mercado. É muita coisa focada só nisso. É um quarto do mercado. E a briga por aquelas entregas same day, no mesmo dia, exige uma rede supercapilarizada de microgalpões de last mile, a famosa última milha. Aqueles galpões que ficam espremidos dentro de bairros residenciais superadensados. O trânsito é infernal e o custo do metro quadrado é praticamente proibitivo. E o movimento mais drástico de 2026 não é apenas entregar rápido nesse cenário caótico, mas lidar com a volta do produto. A logística reversa. Exato. O material da Iber sobre logística reversa, focando especificamente aqui no Brasil, mostra que o descarte de lixo eletrônico e de baterias atingiu um ponto crítico de fiscalização do governo. A economia circular perdeu aquele tom de iniciativa simpática e voluntária do tipo salve o planeta se puder. Perdeu totalmente. Ela é agora um indicador rígido de compliance legal. A matemática é implacável nos relatórios. Se a empresa vende dispositivos com baterias, por exemplo, e não possui uma cadeia logística reversa rastreável e auditável para recolher e reciclar esses materiais lá no fim da vida útil, Ela não está apenas enfrentando uma crisezinha de relações públicas na internet. não, ela está sujeita a multas milionárias, paralisantes e até a suspensão imediata de suas licenças de operação. O fluxo reverso precisa ser tão eficiente quanto o fluxo de entrega. O que nos reconecta diretamente com a fundação de toda essa nossa discussão de hoje, que é a tese central do Everton Andrade que abordamos no início. A palavra que permeia cada relatório de inteligência artificial, cada dado sobre armazém sem energia e cada nova lei tributária é uma só. A integração Exato! Integração. fica absolutamente claro ao mergulhar fundo nesses dados que a logística perdeu de vez as suas fronteiras. É impossível analisar o software de previsão climática lá na nuvem sem entender a voltagem do cabo da rede elétrica do galpão físico. É impossível planejar a compra de matéria-prima lá na Ásia sem já calcular o custo da logística reversa desse produto acabado chegando no Brasil. Porque tudo está conectado. Tudo. E todos esses fatores caóticos e interconectados precisam, no fim do dia, ser traduzidos para as 2 métricas sagradas que definem se uma empresa sobrevive ou morre de vez. O lead time, que é o tempo total para o ciclo se completar de ponta a ponta, e o custo total da operação. E a visão de fluxo exige exatamente isso das lideranças, a capacidade de enxergar as ramificações que são invisíveis em cada pequena decisão. A miopia departamental de antigamente, de olhar apenas para a própria meta ali do trimestre, é hoje uma garantia de falência sistêmica. O mundo físico e o digital finalmente se fundiram em um bloco só. É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador acompanhar essa velocidade. Com toda certeza. E para encerrar a nossa análise aprofundada de hoje, eu deixo um pensamento, sabe, uma provocação para continuar ecoando na cabeça de todo mundo após a nossa discussão. Opa, adoro essas reflexões finais. Manda. Pensa comigo, se os gêmeos digitais hoje já conseguem simular o impacto de uma tempestade asiática numa fábrica brasileira com perfeição, Sim, já fazem isso? e se a logística reversa de componentes eletrônicos se tornou uma obrigação legal rastreada de ponta a ponta pelo governo, Tá. será que nós estamos próximos do dia em que a inteligência artificial vai calcular a rota, a data exata e o custo da reciclagem de um produto antes mesmo de o consumidor clicar no botão de comprar na loja online? Nossa,
O produto já nasceria na linha de montagem com a sua rota de descarte e a sua morte perfeitamente programadas e precificadas nos sistemas globais. Exatamente. É uma mudança completa, filosófica até, na forma de consumir e de produzir no mundo. É de explodir a cabeça. Fica aí essa reflexão para quem nos ouve. Continuem questionando o que move o mundo físico ao nosso redor. Muito obrigado.